Oitavo Circuito de Xadrez Rápido do Tocantins 2024. São 7 etapas que ocorrem ao longo do ano e cada etapa contém 5 partidas. Essa é a primeira etapa. Na primeira partida eu saio de pretas, as brancas abriram com E4, sempre respondo E4 com C6, D4, D5 e nessa posição ele pode escolher jogar tanto a Caro-Kann das trocas, quanto a do avanço, quanto a clássica com cavalo C3, também é fantasy com F3. Aqui ele decidiu jogar a Caro-Kann do avanço, eu jogo C5, C3, cavalo C6, cavalo F3, troco os peões em D4 e depois cravo o cavalo com o bispo G4. Eu quero jogar E6, né, e não quero deixar esse bispo aqui preso dentro da cadeia de peões. Ele é meu bispo mau, já que a minha maioridade de peões vai ficar nas casas brancas. Então a qualquer momento que ele jogar H3 eu tô disposto a trocar esse bispo pelo cavalo. Em algumas posições eu nem vou esperar ele jogar o H3, eu vou tomar o cavalo porque em algumas posições o peão de D4 ele fica pendurado. Aqui ele respondeu com o bispo E3, defendendo o peão de D4. Eu jogo E6 e aqui ele joga H3, que é um lance ruim nessa posição, acaba dando um pouquinho de vantagem para as pretas, porém as pretas têm que achar a ordem de lance correta, né? Aqui a ideia do bispo em G4 é ser trocado pelo cavalo no momento que ele joga H3, então segue o plano, ele retoma de dama e aqui a dama larga a ala da dama e a ala da dama fica bem desprotegida. E o rei está bem exposto aqui nessa diagonal preta, então eu tenho que achar esse lance primeiro. Bispo B4 cheque. Não importa como ele defenda, sempre vai cair um peão. Se ele defender com o cavalo em D2, eu posso tomar o cavalo. Se ele retomar de bispo, eu não posso me apressar e tomar o peão de D4, porque ele tem muito contra-jogo com dama G4. Aqui ele ataca G7 e o cavalo, né? Então eu tenho que primeiro achar o lance dama B6, que aqui eu vou trazer mais uma pressãozinha aqui no peão de D4 e ao mesmo tempo estou atacando o peão de B2. E aquele lance com dama G4 já não funciona mais, porque eu pego B2 com tempo na torre, a torre saiu, eu pego D4 propondo as trocas de dama, aqui eu estou com 2 peões a mais, e caso ele pegue o peão de G7, eu pego o G5 com cheque, obrigando as trocas de dama. Aqui as pretas estão numa posição muito mais confortável, tem um centro muito mais forte e ainda tem 2 contra 1 na ala da dama aqui. Ele pode escolher bloquear com o cavalo C3, aqui eu jogo dama A5, estou ameaçando um garfo, ganhando a torre, ele tem que defender o cavalo com a torre e o peão de A2 cai. E eu consigo também aqui ameaçar pegar o peão de B2. Para defender o peão ele tem que jogar dama em E2. E o problema desse lance é que ele prejudica o desenvolvimento dele, colocando a dama na frente do bispo e fica mais distante do roque. Ele pode gambitar o peão pelo desenvolvimento, jogando com o bispo B5 e eu tomando o peão. Aqui o lance mais natural é o roque, mas aí cai o cavalo. Ou ele pode defender o cavalo primeiro, jogando o bispo D2, defendendo, preparando o roque. E eu vou fazer a mesma coisa, jogar o cavalo E7 e rocar. E as pretas estão bem mais confortáveis, né, nesse jogo com 2 peões a mais. Porém, nessa posição eu acabei jogando primeiro dama B6. A ideia é que eu estou pressionando o peão de D4 e atacando o peão de B2. Ele jogou com a dama E2, defendendo o peão. Aqui eu posso simplesmente pegar o peão de D4 que está sobrando, está pendurado. E eu tenho compensação, porque ele não tem como aproveitar da cravada. Caso ele jogue aqui dama D2, eu vou jogar bispo C5 defendendo. E ele não pode fazer mais nada, né? Depois eu só tirar o cavalo e tá tudo certo. Aqui eu vendo que ele colocou a dama na frente do bispo, prejudicou o desenvolvimento dele, tá um pouco mais distante do roque de novo com esse lance, né? Que é a mesma coisa que iria acontecer na outra variante. Eu prefiro trazer uma peça pro jogo, né? Aproveitar que ele vai ter que tirar essa dama daqui, então eu vou usar esse tempo para trazer mais uma peça pro jogo. Então eu jogo o cavalo de G em E7 e depois em F5. Agora eu estou ameaçando o peão de D4 3 vezes e ele está defendendo só 2. Então ele joga bispo D3, está ameaçando tomar o cavalo. Então eu tiro o cavalo de lá, ganhando o peão. Ele joga o cavalo F3, eu jogo o bispo B4 cravando o cavalo na dama. Que ele tomou o cavalo, eu tomo de dama. Aqui eu estou ameaçando E5 com cheque. Ele joga A3, eu pego E5 com cheque, ele defende.
bispo E2. Aqui o lance melhor seria eu voltar o meu bispo para A5, porque ele não tem B4. Caso ele jogue B4, eu posso sacrificar meu cavalo pelos 2 peões. O cavalo dele em C3 ainda continua cravado tanto na dama quanto no rei. E se ele trazer, aqui eu estou ameaçando pegar o cavalo e cravar a dama. E se ele trazer aqui a torre para defender, eu vou trazer a minha torre também para atacar. Então ele não consegue defender esse cavalo. Então o meu sacrifício acaba tendo compensação, porque além de ganhar os peões, eu vou retomar a minha peça com ameaça aqui de ganhar a dama. Sem contar que eu vou recuperar minha peça, ele não tem nada que ele possa fazer. E eu vou ter 7 peões contra apenas 3. Eu não vi essa linha, acabei optando por tomar o cavalo. Ele retomou de dama, eu jogo o cavalo D4, ameaçando mate 1. Ele defende com dama D2. E aqui eu tenho duas opções, eu posso jogar cavalo em B3, ganhando a qualidade. Ou eu posso jogar a torre em C8 aí, com a ideia de infiltrar na segunda fileira, levando em consideração que o rei dele está muito fraco no centro. O rei dele não pode rocar, porque senão o bispo cai. Então eu optei por vir por essa linha, essa ideia. Ele jogou a torre dele em D1 e nessa posição eu vi estrelinha, né? Porque eu devo jogar a minha torre em C2, eu devo continuar com a ideia. Mas eu achei que se eu jogasse a torre C2, ele ganharia uma peça aqui tomando o cavalo, né? Mas só que ele não pode tomar o cavalo, porque senão ele toma mate 1. Então eu deveria ter continuado com o meu plano. Então, achando que esse plano não funcionava mais, eu estou com 2 peões a mais. O final de rei e peão está ganho, ainda mais que eu tenho um peão passado. Então eu decidi trocar tudo. E depois de trocar tudo, foi facilmente promovido o peão para uma dama. Dei o checkmate. E nessa partida eu tive uma precisão de 92,7%. Fiz meu primeiro ponto. Então um jogo, uma vitória. Segunda partida eu saí de brancas, abri com E4. As pretas respondem com C5 a defesa siciliana. Cavalo F3, cavalo C6, D4. Eu vou para as posições abertas da siciliana. E depois das trocas ele joga o cavalo em F6. Aqui atacando o centro. Então eu jogo o cavalo C3 defendendo. E depois ele joga E5. A variante Sveshnikov da siciliana. Aqui eu já tenho algumas opções, uma delas é voltar o meu cavalo para B3 e a outra é jogar aqui o cavalo em B5. Eu gosto de jogar o cavalo em B5, atacando D6, ameaçando aqui ganhar o pai de bispos e atrapalhar o desenvolvimento das pretas. Normalmente aqui as pretas costumam jogar D6, evitando o plano e preparando A6. Aqui eu posso jogar o bispo G5 cravando a dama, ou eu posso jogar o cavalo direto aqui em D5, ele trocando os cavalos, eu retomo o cavalo com tempo e o jogo continua, né? Aqui depois de cavalo de D, B5, ele decidiu jogar com bispo em B4. A ideia do bispo B4 é que agora ele está cravando o cavalo não está mais protegendo o peão lá no centro, então ele está ameaçando tomar o peão. Então o melhor lance aqui é jogar A3, porque caso o bispo tome o cavalo, eu vou retomar com outro cavalo, continuo defendendo o peão no centro, então fica tudo bem sólido. E caso ele volte com o bispo para A5, eu vou jogar B4 e meu cavalo sempre vai estar protegendo o centro. Porém aqui eu ainda prefiro continuar com o plano jogando o cavalo em D6 cheque, que as pretas têm apenas 3 respostas e só uma delas funciona, que é o rei em E7. É um lance bem contraintuitivo. Normalmente o jogador quer rocar, então ele não vai querer mexer o rei dele, e esse é o único lance que funciona. Os outros dois é rei F8, provavelmente ninguém vai jogar esse lance, e o mais natural, que é tomar o cavalo com o bispo. E o problema desse lance é que as pretas começam a ter quase 2 pontos de desvantagem, porque aqui eu vou tomar o bispo em D6, eu vou atrapalhar o roque e ao mesmo tempo o desenvolvimento, porque D6 não sobe, o bispo fica preso lá dentro. Então aqui ele vai querer jogar a dama E7, a ideia é que eu vou
tá propondo as trocas e tá preparando o roque para o próximo lance. Mas eu vou trocar as damas, e aqui de novo o melhor lance é retomar com o rei. Se ele retomar com um cavalo, eu posso jogar o bispo em G5. Aqui eu estou ameaçando que caso ele roque, eu vou tomar o cavalo e eu vou dobrar os peões na coluna F e abrir o rei dele, a coluna G no rei dele. Então o rei dele vai ficar exposto, vai ficar bem mais fraco. E o cavalo lá em E7 ele está pendurado, né? Então o cavalo de F6 ele está cravado. Ele não pode tirar o cavalo de F6 porque o cavalo de E7 cai. E foi exatamente isso que aconteceu na partida. Aqui ele tem muita dificuldade no desenvolvimento, né? O cavalo de F6 está cravado, o cavalo de E7 está pendurado caso ele roque. E eu já vou rocar no próximo lance longo, então eu já vou começar a preparar ataques aqui na área do rei. O rei dele está bem exposto no centro, posso abrir linhas. Então aqui ele jogou D6. Então eu faço o roque. Agora minha torre está na cara do peão de D6, o peão de D6 está caindo. Então ele joga rei D7 defendendo. Aqui eu quero jogar o meu cavalo em B5, atacando o peão em D6 duas vezes, ele não tem como defender. Porém, o problema de jogar o cavalo B5 agora é que o meu peão aqui em E4 está caindo, ele está pendurado com muito contra-jogo. Então, antes de jogar o cavalo em B5, então eu tenho que trocar o meu bispo em F6. Depois que ele retoma o bispo, eu jogo o cavalo lá em B5. Aqui o peão vai cair de qualquer maneira, não tem nada que ele possa fazer para proteger. Então ele avança o peão para D5, eu tomo o peão, A6 atacando o cavalo volta. E aqui ele joga F5. Nessa posição o melhor lance seria cavalo A4, onde eu estou ameaçando um garfo. E não importa para onde ele proteja a torre, eu vou avançar com D6 com tempo no cavalo. E ao mesmo tempo tirando umas casas de fuga do rei. Depois que ele tirar o cavalo da frente, eu vou entrar com o cavalo B6 cheque. E a ideia do cavalo em B6 é proteger a casa de D7 para que eu avance o peão. Então ele jogando aqui o rei dele em C6, eu vou avançar o peão para D7. Ele pega o cavalo e aqui eu não pego o bispo. Na verdade aqui eu vou proteger, eu vou promover para uma dama. E aqui eu vou conseguir ganhar qualidade e a iniciativa. Minha estrutura de peões está bem melhor e as brancas estão com 3,5 pontos de vantagem nessa posição. Aqui a minha ideia original seria avançar o meu peão para D6. Com o tempo no cavalo ele vai ficar 2 da promoção. Mas eu achei que eu poderia fazer esse lance a qualquer momento. Então eu decidi primeiro desenvolver o bispo, conectar as torres e ficar um passo do desenvolvimento completo. Né? Que o próximo lance aqui eu quero jogar a torre de H em E1. Trazer as duas torres para o centro. O problema desse lance é que agora ele pode jogar o rei em D6, né? Então meu peão agora não avança mais. Ele sempre vai ser um alvo, porque ele está numa casa branca. O cavalo dele chega lá, o bispo também chega. Se ele estivesse numa casa preta seria um pouco mais difícil para o bispo dele participar da defesa. Então aqui ele joga o rei dele em D6. Agora meu peão ele é como se fosse um guarda-chuva, ele mais me atrapalha do que ele me ajuda. É bem difícil para que eu chegue no rei dele, porque eu não tenho mais bispos de casas pretas. E a única peça que eu posso chegar no rei dele é meu cavalo. Porém, a casa de B5 está defendida e a casa de E4 também está defendida. Então eu sigo desenvolvendo a última peça, torre de H para E1. Ele joga a torre G8, atacando meu peão de G. E um lance bem interessante que seria jogar G4. Porque ele não pode nem avançar o peão e também nem tomar o meu peão em G4, porque ele deixa de proteger a casa E4, que é uma casa muito importante. Meu cavalo pode chegar lá com cheque, ao mesmo tempo protege a casa de D6 para o avanço do peão, e se ele vacilar jogando o rei dele em D7, ele perde a qualidade aqui. Então esse lance em G4 seria bem interessante. Porém, eu acabei defendendo o peão com um simples G3. Então, o jogo vai seguindo. Ele joga F6, A4. Ele desenvolve o bispo D7. Eu jogo o bispo em C4. Não vejo que o bispo está fazendo nada aqui nessa coluna. Então, eu jogo ele lá em C4. Que agora ele protege o rei e também defende o peão aqui no centro. Ele joga a torre de A em C8, atacando o bispo. O bispo volta para B3.
torre C7, agora ele quer dobrar as torres na coluna C, então eu jogo A5, que é uma imprecisão, porque a minha ideia inicial é que esse peão de A vai controlar tanto o peão de A quanto o de B dele, porém agora eu não tenho mais nenhuma peça sequer que possa defender esse peão, ele acaba sendo um alvo para as pretas. Aqui ele segue o plano e dobra as torres na coluna C aqui na cara do rei, então eu jogo o rei em B1 para tirar o rei da coluna das torres. E ao mesmo tempo eu libero a casa de C1 porque eu quero reposicionar o meu cavalo aqui em D3. Ele continua a ideia de pegar o peão lá que não tem como mais eu defender. E o tempo que ele vai gastar para pegar esse peão é o tempo que eu quero reposicionar meu cavalo. Então ele toma o peão, eu jogo o cavalo E2, ele toma o peão, cavalo C1. E eu chego aqui com o cavalo em D3 com o tempo na torre dele. Então ele defende a torre e eu jogo F4. E aqui ele joga esse lance B6, o que é um erro gravíssimo, porque agora eu consigo seguir o meu plano. Eu troco aqui os peões em E5 e depois eu ganho esse peão tomando com o cavalo. Aqui eu estou ameaçando o garfo, né? Eu estou ameaçando entrar aqui em C4 com um garfo. E ele não tem defesas. Se ele jogar o rei em C7 tentando sair do tema do garfo, eu jogo D6 e ele cai em outro tema do garfo. Só que dessa vez ele perde o cavalo. E se ele jogar o rei dele em C5, aqui ele já começa até a entrar em temas de mate. Por exemplo, eu posso jogar D6, se o cavalo dele sair, eu jogo a torre em D5 com cheque. E quando ele vem para B4, ele toma mate em 1 com o cavalo D3. Então aqui e aqui também ele pode acabar simplesmente perdendo o bispo. Então ele acabou jogando o cavalo dele em D5, tomando o peão, caindo aqui no garfo com o cavalo C4. Ele joga o rei C5, eu tomo a torre dele e ao mesmo tempo o cavalo dele cai. Então aqui eu já estou com muito material a mais, então eu decido simplificar para entrar no final completamente ganho e eu tomo o bispo dele lá em D7. A ideia é que quando a torre dele tomar quando o rei dele tomar a minha torre, eu vou jogar o bispo em A4, cravando a torre dele no rei e depois tomar a torre e eu vou ficar com uma torre no tabuleiro e as pretas só vão ter peões. Aqui ele acabou tomando o meu bispo com a torre dele também, então eu tomo a torre, ele toma a minha torre e eu entro nesse final onde eu tenho uma torre contra vários peões. Então eu jogo torre E5 e começo a coletar os peões. E não tem mais nada que ele possa fazer. Ele já está no final completamente perdido. Eu avanço o peão, faço uma dama e dou um mate escadinha nele. Nesse jogo eu tive uma precisão de 84,8% e fiz a minha tive minha segunda vitória, fiz meu segundo ponto. Então eu estou com 2 jogos e 2 vitórias. Terceira partida eu saí de pretas, as brancas abrem com E4, Carucante sempre C6, D4, D5, aqui ele escolhe a Carucante das trocas, tomando em D5, bispo D3, cavalo F6, o bispo D3 aqui ele está prejudicando o desenvolvimento do meu bispo branco, ele não pode mais ir nem para F5, porque o bispo dele defende, e também não pode ir para G4, porque a dama dele defende. Então como eu quero jogar com o meu bispo fora da cadeia de peões, porque em algum momento eu quero jogar E6, então primeiro eu jogo o cavalo em F6, a ideia é de guardar aqui a casa de G4 para eu poder desenvolver meu bispo para lá. Aqui ele joga C3, então eu sigo desenvolvendo meu bispo para G4 com o tempo na dama. Então ele joga dama B3, atacando o meu peão de B7 que está pendurado. Jogo dama C7 defendendo o peão e a casa de F4 onde ele quer desenvolver o bispo. E ele joga o cavalo em E2, que ele desenvolve mais uma peça, prepara o roque para o próximo lance. E ao mesmo tempo ele guarda a casa aqui de F4 para desenvolver o bispo. Eu joguei E6, ele joga bispo F4 atacando a dama, dama B6 propondo as trocas. Ele recusa as trocas com cavalo D2, se eu pegar a dama dele ele vai tomar de cavalo. Então eu repito também o mesmo lance, cavalo D7. Caso ele tome minha dama, eu tomo de cavalo, então prejudico a minha estrutura de peões. O jogo vai seguindo alguns lances normais.
Aqui, depois de alguns lances das damas se encarando, ele decide jogar a dama C2, alinhando aqui uma bateria no peão de H7. Então, esse peão acaba sendo vítima de alguns temas táticos. Então, para evitar isso, eu puxo ele para H6. Então, ele joga o cavalo G3. Eu quero trocar um pouco de peças, está muito congestionado aqui na minha área do rei. Então, eu jogo o cavalo H5, quero trocar um par de cavalo. E ele segue jogando o cavalo em F1. Aqui eu vou para essa linha com torre C8, a ideia é que eu estou cravando o peão de C3 e eu quero jogar meu bispo lá em F6, atacando o peão de D4. Então sigo o plano, agora eu estou ameaçando ganhar o peão de D4, ele joga cavalo G3 com tempo no bispo, o bispo eu jogo lá para G4. Se eu voltar o bispo aqui para G6, ele quer trocar os bispos e aqui ele sai do tema da cravada e defende o peão. Então eu jogo ele lá em G4, ele joga H3, bispo F5, cavalo toma e bispo toma. Aqui eu achava que eu continuaria ameaçando ganhar o peão, mas eu não estou, porque eu não tenho tempo. Ele vai pegar o cavalo está pendurado, e eu não posso tirar o cavalo porque a torre lá atrás cai. Então eu jogo a torre de C em D8, defendendo o cavalo e saindo dessa cravada. Então ele joga a dama em D2, aqui ele está ameaçando em algumas linhas sacrificar o bispo. Caso eu não encontre as defesas corretas, ele pode acabar entrando aqui em linhas de mate. Para evitar, eu jogo G5, para evitar esses temas de sacrifício. Joga bispo G3, ao mesmo tempo eu libero a casa de G7 para colocar meu bispo. Para que o bispo libere a casa de F6 para colocar o cavalo e minhas peças ficarem um pouco melhor coordenadas. Então eu sigo meu plano. Aqui, à custa de um peão, bem importante, né? O peão aqui do rei, agora meu rei está bem exposto. Ele segue com bispo G3, torre de F E8 e ele joga o bispo dele em E5. Eu jogo o cavalo H5, trocar o par de bispo que ele tem e ao mesmo tempo eu libero a fileira aqui para trazer a minha dama tanto para a defesa quanto para o ataque também. A gente troca os bispos, eu pego com o cavalo atacando o outro bispo dele. E esse tempo eu uso para trazer a minha dama para o jogo. Ela não estava fazendo nada na ala da dama, agora aqui eu posso ter contra-jogo. Com a minha dama alinhada no rei dele, estou atacando o bispo e ao mesmo tempo pressionando a torre dele lá em B1. Ele defende o bispo F3 e aqui eu jogo a minha torre em E6. A ideia, caso ele pegue a minha torre, eu vou pegar a torre de B1 dele com cheque. Quando ele voltar a torre para defender, eu recupero o meu peão aqui, tomando o peão dele de A2. Ele defende essa linha, jogando a torre dele de B para D1. Agora eu não tenho mais esse tema onde eu ganho o peão. Eu jogo o cavalo F5, né? Quero aproveitar dessa cravada do peão de G dele. O bispo dele está falsamente protegido, então eu quero chegar com o cavalo em H4 e ameaçar tomar o bispo com um garfo. Então ele troca as torres e joga a dama em F4, protegendo a casa de H4. E eu jogo a torre em F8, alinhando ela aqui na dama. E eu posso ter alguns temas de descoberta, né? Então ele joga a torre E1, eu jogo o rei em G7. E ele joga G3 e meu tempo acaba. E nessa partida eu acabei perdendo pelo tempo. Minha precisão nessa partida foi de 86,5%. E aqui eu tive a minha primeira derrota na etapa. Então eu estou com 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. Na quarta partida eu saí de brancas, abri com E4, as pretas abrem com E6 a defesa francesa, D4, D5, cavalo C3, é a variante clássica da francesa, e aqui ele jogou o cavalo C6, né? Normalmente na francesa as pretas não querem jogar o cavalo na frente do peão de C, normalmente esse peão de C ele vem aqui para C5, não agora, primeiro ele tem que jogar o cavalo F6, joga E5, cavalo de FD7, e aqui depois que eu desenvolver qualquer peça, ele joga C5. Então ele acabou optando por jogar o cavalo em C6, cavalo na frente do peão. Então eu jogo E5, atrapalhar o desenvolvimento do cavalo dele. Joga 6, cavalo F3, desenvolvendo tudo normal. Ok. Aqui ele joga o bispo dele em A5. Agora que meu cavalo não está mais cravado, eu jogo ele para A4. Quero deixar aqui ele em C5. Então ele joga B5, cavalo C5. E bispo B6, C3. Caso ele pegue meu cavalo e eu retome de peão, eu libero a casa de D4 para meu cavalo. Jogo cavalo A5, bispo E3 trazendo mais uma defesa para o centro. Agora
se ele pegar o cavalo, o peão de C5 vai estar protegido pelo bispo. E eu também posso ter a ideia de colocar o meu bispo aqui em D4. Ele joga o cavalo F5 atacando o bispo. Eu jogo H3, ele joga H6 e eu volto meu cavalo para D3, né, para sair desse tema onde ele vai separar os meus peões, prejudicar aqui meu centro. Então eu jogo o cavalo de volta para D3, reposicionando ele, e ele toma o meu bispo em E3. O peão toma e ele joga esse lance H5, um lance bem estranho, porque agora ele colocou um alvo, ele me deu um alvo. Eu tenho essa bateria, tanto com a dama quanto com o bispo já apontando lá. Então eu libero a diagonal, jogando o cavalo para D2. Agora eu estou atacando, estou ameaçando ganhar o peão de H dele. E ele joga a dama em G5 defendendo. Só que eu tenho também esse cavalo em F4, que é mais um ataque no peão. E é o único lance que ele tem para proteger o peão é esse G6. Então aqui eu vejo que a casa de F6 agora está livre. Aproveitando que ele ainda não rocou, eu posso achar alguma maneira de colocar um cavalo aqui, e esse cavalo vai ficar muito forte lá. Então a maneira que eu encontro para chegar lá é jogando E4, porque quando ele toma o peão, eu tomo de cavalo com o tempo na dama e ao mesmo tempo ameaçando F6 com cheque. O problema é que esse lance não funciona, por causa que ele pode pegar o peão de E, aproveitando que o peão de D está cravado. E ao mesmo tempo eu não tenho mais esse peão de E defendendo a casa de F6, então meu cavalo não chega mais lá. Eu não vi essa ideia e ele também não, então ele acabou jogando a dama dele para F5. Aqui eu entro em F6 com cheque, o rei dele vai para D8, e aqui eu tenho o tema do descoberto, né? Aproveitando que minha torre está na cara da dama dele, eu tomo aqui o peão de H5, e mesmo assim ele ainda continua podendo tomar o peão, porque o meu peão de D continua cravado. Ele acabou esquecendo a dama e pegando o cavalo. Aqui a dama dele cai, e ele poderia tomar aqui a torre, mas ele acabou jogando o bispo lá para B7. Então eu defendo minha torre ganhando mais um peão, que a gente troca as torres. O bispo toma, atacando o peão lá em F7, ele defende com o rei. Então eu jogo a dama em G4, a ideia é de trazer mais uma peça para atacar F7. Ele joga o cavalo em C4, dama G7 e a torre em F8 defendendo o peão. Então eu jogo o cavalo em H, estou ameaçando pegar a torre, e quando ele tirar a torre, eu pego o peão de F7. Aqui ele acabou descobrindo, depois de muitos lances na frente, que o peão de D está cravado e que o peão de E estava pendurado. Acabou pegando com o cavalo, defendendo F7, mas deixando a torre inteira cair. Aqui o único lance, rei D7, cavalo F6 cheque, o único lance, rei C6. E aqui eu vejo que se meu bispo chegar em F3, ele chega com mate, porque o rei ele não tem mais casas de fuga. Então o problema é que o cavalo dele em E5 está protegendo F3. Então eu jogo o rei H2, porque agora se ele tirar o cavalo, eu dou checkmate. E caso ele não tire o cavalo, eu ganho o cavalo. Então ele acabou jogando o cavalo D7, tirando o cavalo da defesa de F3. Então eu chego aqui com F3 com checkmate. Nessa partida eu fiz 81% de precisão e fiz também meu terceiro ponto. 4 partidas, 3 vitórias e 1 derrota. Quinta e última partida eu saí de pretas, as brancas abrem com E4, C6 Caro-Kann. Essa partida foi bem parecida com a primeira, os 6 primeiros lances foram iguais, até que o bispo G4 cravando o cavalo na dama. Na primeira partida as brancas tinham jogado o bispo em E3 e depois H3, aqui ele jogou o bispo E2 e depois cavalo C3. Sempre que está nessa posição onde tem um bispo em E2 e um cavalo em C3, eu posso ir direto para esse lance dama B6, trazendo mais uma pressão aqui no peão de D4, porque agora eu estou ameaçando tomar o cavalo e depois tomar o peão. Porém ele pode defender com bispo E3, entregando o peão de B2, porque se eu tomar esse peão agora, ele tem um empate em alguns lances, né? Ele pode jogar aqui o cavalo em B5, ameaçando um garfo. E mais uns lances à frente, ele tem como provocar um empate por repetição. Então, quando ele decide defender com o bispo aqui em E3, o correto seria primeiro eu pegar o cavalo, porque caso ele pegue com o bispo, a ideia é desviar o bispo da defesa de B5.
Agora eu posso pegar o peão lá em B2 porque ele não tem mais cavalo B5. E eu estou ao mesmo tempo atacando o cavalo, então ele tem que defender o cavalo. E aqui eu tenho tempo para voltar. Agora eu vou jogar a minha dama em B6 para defender a entrada da torre dele em B1. E quando a torre dele entra em B1, eu jogo dama C7, estou defendendo tudo. As brancas têm uma leve vantagem, dado ao desenvolvimento. A próximo lance já vão rocar. As pretas ainda precisam de 3 lanças para rocar. Então nessa linha com o bispo lá em E3 defendendo, o melhor lance depois que eu tomo o cavalo é ele retomar de peão para continuar mantendo essa ideia, porque se eu for atrás do peão lá de B2, ele consegue entrar naquela mesma ideia da linha de empate forçado por repetição, né? Para evitar entrar nessas linhas, então eu escolhi, ao invés de jogar a dama em B6, jogar o cavalo de G em E7, trazer mais pressão aqui para o peão de D4, porque eu estou querendo jogar o cavalo lá em F5 e também dama B6. Eu vou ter 3 peças atacando lá e a qualquer momento eu quero trocar esse bispo por esse cavalo, porque esse cavalo ele é uma das peças que defende. Então aqui ele jogou H3 e H3 nessa posição é ruim justamente por causa disso, porque eu vou... É um dos meus planos tomar esse cavalo. Então ele me ajuda a concluir esse plano. Ele retoma de bispo, eu jogo dama em B6 atacando D4. E depois que ele joga o cavalo em E2 defendendo, eu jogo o cavalo em F5 atacando. Então aqui eu tenho 3 peças mirando D4, ele tem 2 defendendo. Então ele defende o peão de D4, trazendo o bispo para E3. Aqui eu posso pegar o peão de B2, mas eu acho muito perigoso, então eu prefiro desenvolver o bispo com cheque, ganhando tempo, preparando o roque, e ele não pode defender bloqueando com o bispo B2, D2, porque o peão de D4 cai. Então ele tem que mexer o rei para F1 e ele perde o direito do roque. Então agora eu faço o roque, ele joga bispo G4, está ameaçando pegar o meu cavalo e estragar meus peões no centro. Então eu cometo esse erro jogando o cavalo de C em E7, né? A ideia de caso ele pegue o meu cavalo em F5, eu retomo com outro cavalo e o meu cavalo em F5 continua lá. O problema desse lance é que agora meu bispo não tem mais casas. Todas as casas que meu bispo pode ir está sendo protegida pelos peões dele. Então aqui ele pode simplesmente jogar A3 e aceitar o tributo. Só que aqui tem uma sequência de lances mágicos que eu não perco o meu bispo. Começando com o cavalo tomando E3 com cheque, ameaçando a dama. Então ele tem que tomar. E aqui eu tenho que jogar H5. A ideia é desviar o bispo da defesa de F5. Então ele tomando, eu entro com o cavalo em F5, ameaçando dar um garfo e ganhando a dama. Então ele tem que defender. E aqui a casa de E7 está liberada para o bispo voltar. E as pretas ainda conseguem uma posição bem melhor que as brancas devido ao rei muito frágil aqui na cara da minha torre. Em algumas posições eu quero jogar F6 para poder abrir essa coluna e começar a atacar o rei das brancas. E como eu não vi essa linha, então eu troquei o meu bispo pelos 2 peões. E aqui ele começou a simplificar o jogo, tá com material a mais. Joguei torre B3 atacando o peão lá, ele defendeu. E eu joguei a torre B2 cravando o cavalo. Estou com uma peça a menos, então eu quero atrapalhar ele de usar as peças dele. E a única vantagem que eu tenho aqui pela peça a menos é esse peão passado. Que se eu avançar esse peão corretamente, ele vai ter que sacrificar uma peça pelo peão e eu vou conseguir equilibrar a partida. Então aqui ele desenvolve a última peça dele, torre para E1, defendendo o cavalo. E eu começo a avançar meu peão. Joga 5. Aqui ele comete esse erro gravíssimo com a dama em C1, porque aqui eu posso recuperar minha peça de volta. Ele não pode pegar com o rei, porque a torre está defendida, e ele também não pode pegar com a torre, porque senão a dama cai. Então aqui ele tem que aceitar e jogar um simples rei F3, e além de recuperar minha peça de volta, eu continuo com aquele problema grande que ele tem que lidar, que é com o peão passado. Porém, eu não vi essa linha e acabei jogando a minha torre para C2, atacando a dama dele. Então ele joga a dama B1, ameaçando o mate. Eu libero uma casa de fuga para o rei. Ele dá cheque, rei G7, que eu até achei que ele fosse atrás do empate, ou então de algum tipo de ataque, colocando a dama aqui em D8.
ele acabou voltando a dama para B1, então eu sigo avançando meu peão. Ele joga rei F3, descravando o cavalo, eu continuo avançando o peão para A3, e aqui ele joga o cavalo em C1. Aqui eu vejo que eu posso jogar o meu peão ali, avançar o peão para A2, ficar uma casa só da promoção, e ele vai ser obrigado a sacrificar o cavalo pelo peão. Então, porém, eu fui ganancioso, acabei jogando a primeira torre aqui em B2. E o problema desse lance é que agora ele tem contra-jogo com dama D3. Aqui ele propõe as trocas de dama. Então eu pensei, eu vou trocar um peão passado por outro peão passado. Então eu jogo A2, troco as damas. Agora eu tenho um peão de C passado. Ele sacrifica o cavalo pelo peão que estava passado. E depois ataca o meu peão de C. Aqui eu volto defendendo ele. E aqui a gente começa a jogar um jogo de rei, de um final de torres, né? Quando ele joga aqui o rei dele em E4, eu jogo G5 para esse peão de G controlar tanto o peão de G quanto de H dele. E sempre que ele jogar o peão dele aqui em D5, eu vou jogar C3 com cheque descoberto. E quando ele for lá atrás do peão de C, eu vou pegar o peão de D. E agora eu posso avançar o meu rei aqui para E6. E o rei em E6 ele está ameaçando tomar o peão de E5. E o rei dele não pode descer para proteger, por causa que a minha torre está cortando. Então ele joga a torre em C7, ele está ameaçando lá pegar em H7 e ao mesmo tempo cortando as casas de fuga do meu rei. Agora meu rei só tem uma única casa para andar, que é tomar o peão. Só que eu acho que tomar esse peão é muito perigoso, então eu acabo correndo atrás do empate, levando em consideração também que eu estou com o meu tempo no relógio quase acabando, estou com segundos. Então eu quero pegar um empate aqui por repetição. Eu quero ficar dando cheque em A4 e em A3 até repetir a terceira vez e conseguir um empate. Só que quando eu dou esse cheque aqui em A4, ele joga o rei dele em C5, que é um erro muito grave, porque eu tenho esse cheque em C4, trocando as torres, e agora o rei dele está muito longe, né? Meu peão dispara, não tem como ele parar a promoção. Mas ao mesmo tempo, depois que ele joga E6, meu tempo cai e ele acaba ganhando no tempo. Então eu tive uma precisão nessa partida de 87,6%. Perdi a última partida, então eu fiz apenas 3 pontos no torneio. Foram 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. E nessa primeira etapa eu tive uma precisão de 86,5% e um rate médio de 2190.